Pessoal dos terceiros do EJA, eu sou o professor de vocês de matemática. Fizemos já uma atividade, postamos no Classroom, acho que foi pouco, precisamos continuar. A minha intenção era ter a aula normal com vocês lá na escola, mas a gente está tendo problemas, né, com a pandemia. Enfim, eu sou o Douglas, como eu já falei, professor de matemática. Eu vou fazer o seguinte, hoje nós vamos fazer uma interpretação do plano cartesiano novamente e trazendo para você o assunto distância entre dois pontos. Para isso, para a gente calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano, nesse gráfico aqui, eu vou precisar então aplicar para vocês uma regra chamada Teorema de Pitágoras, trabalhando a parte de trigonometria, tá? Que é a parte geométrica do gráfico. Então, para começar, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, trabalhando justamente essa regra aqui, ó. Por que se chega na fórmula? Depois eu vou dar um exemplo para a gente trabalhar, tá? Eu coloquei no meu gráfico aqui no plano cartesiano já os números definidos, coisa que vocês fazem às vezes de forma errada, é inverter a ordem dos elementos no plano cartesiano. Então, quando a gente vai representar um ponto no plano cartesiano, você tem que ter na sua cabeça que primeiro vem o número do eixo x, que é esse eixo horizontal, depois o número do eixo y. Então, se eu quiser exemplificar aqui, ó, e falar, olha, vamos pegar um ponto A aqui, ó. Ponto A. Vou representar aqui pelos números 1 e 2. Olha lá, x é 1 e y é 2. Como é que eu chego nesse ponto que eu marquei aqui? Primeiro, você vai brincar de batalha naval. Aqui, procura. Você quer saber, olha, eu quero saber a posição 1, 2. Coordenadas 1, 2. É do eixo x, que é 1, e do eixo y vertical, que é 2. Faz um pontilhado aqui no 1, vindo aqui para cima. Ó, não está escrevendo, que beleza. Olha lá, também não está escrevendo. Vou pegar um preto mesmo. Pontilhado aqui, ó, no número 1. Pontilhado no número 2. Aonde encontrar os dois pontilhados, eu tenho o ponto que eu quero. Que no caso aqui a gente vai falar que é o ponto A. Vamos pegar aqui um ponto B. Vamos falar que o ponto B é o 6, 4. 6 do x, 4 do y. Não é o contrário, não é 4 do x. O primeiro número, o 4 que está aqui, ele não é o x, ele é o y. Então tem que tomar cuidado, pessoal. O primeiro é o x, o segundo é o y, x, y. Não pode inverter isso aqui. Se você inverter isso aqui, você erra todo o raciocínio, tá bom? Então, primeiro é o x, depois é o y. X e y. Então, como eu falei, 6 e 4, 6 do x e 4 do y. Projeta, faz aquele pontilhado, procurar endereço no guia, ou então brincar de batalha naval. Aqui, ó. Você fez isso aqui, ó, esse pontilhado de forma a fazer um retângulozão aqui, ó, com o pontilhado. Aonde cruzou o pontilhado, você tem o ponto que você está querendo interpretar. Então, nesse caso aqui é o ponto B. Qual é a nossa ideia? É saber qual é a distância do ponto, ou seja, o comprimento disso aqui. Você pegar uma régua e marcar aí. Falar, ó, quanto que vale isso aqui? Poxa, se isso daqui vale um tanto, aqui vale um tanto, e esse aqui vale quanto? Vamos ver. Eu vou pegar e fazer uma linha aqui entre o ponto A e o ponto B, para a gente então identificar isso daqui, para depois fazer as contas. Olha lá, eu quero saber quanto vale o comprimento desse ponto A para esse ponto B. Só que, em vez de trabalhar numericamente nesse momento, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou entender este ponto B aqui, ó, e o ponto A, como sendo o seguinte, ó. Eu vou entender esse ponto A e esse ponto B como sendo, ó, ponto A,
Coordenadas do ponto A. Eu não vou dar exemplo numérico, vou colocar letra, tá? Porque aí fica mais fácil. XA, YA. Ponto B vai se chamar perdão. Olha eu fazendo a mesma coisa que vocês. Primeiro, XB, YB. Eu vou fazer com letra, pessoal, porque com letra eu crio uma fórmula. E com esta fórmula, depois, eu posso pegar e fazer qualquer exercício desse tipo. Então, tá aqui, ó. Para que eu possa criar uma fórmula, eu vou fazer o seguinte. Eu vou também criar aqui a continuação do pontilhado. E se você perceber, você vai ver aqui, ó. Se você olhar bem direitinho, você vai perceber que aqui tem um triângulo. Olha lá. Esse triângulo que eu estou marcando aqui, ó, é um triângulo. Que tipo de triângulo é esse aqui? É um triângulo chamado triângulo retângulo. Você sabe por que chama triângulo retângulo? Porque tá vendo esse ângulo aqui, ó? Tudo tem ângulo, gente, ó. Ângulo, ângulo, ângulo. Esse ângulo aqui que a gente marca com um quadradinho e um pontinho no meio é chamado de ângulo reto, ó. Ângulo reto. Ângulo, gente, é quando você pega aqui, ó, dois segmentos de reta e acha aqui uma diferença. Isso aqui é um ângulo. Sei lá, por exemplo, aqui eu tenho um ângulo de 30 graus, um ângulo de 40 graus, de 60 graus. Como é que você mede ângulo? Você mede ângulo com um negócio chamado transferidor. Já ouviram falar do transferidor? O transferidor ele tem toda uma marcação, que é uma régua que vocês marcam ângulo. Aqui, tá? É o transferidor que faz então você descobrir qual é o ângulo que está marcado. Você pega aqui, põe a ponta do ângulo, vamos supor que você tem aqui um ângulo, olha lá. Isso aqui é o ângulo. Aí você vai ver quanto que caminhou aqui, ó. Você vai ver a angulação, tá? Bom, independente disso, transferidor, mede ângulo. O que importa para mim é que se eu estou trabalhando com trigonometria, estou trabalhando com geometria, isso é um triângulo. Aqui tem um ângulo chamado de ângulo reto, que também o valor dele é 90 graus. 90 graus. Você tem mais outros dois ângulos aqui, que são ângulos chamados de ângulos agudos, são menores que 90 graus. Mas o que importa para mim é o seguinte, esse negócio chamado Teorema de Pitágoras, tá? Porque se esse triângulo é retângulo, vale para ele o Teorema de Pitágoras, que é hipotenusa igual ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Mas você vai falar, pô, mas cadê? O que é isso, hipotenusa? Hipotenusa, pessoal, é o nome do lado maior aqui desse triângulo retângulo. Ó, hipotenusa. Esse é o lado maior, tá bom? Os outros dois lados são menores. Então, se eles são menores, eles são chamados de cateto. Cateto e cateto. Como é que eu vou achar a hipotenusa? Porque a intenção nossa é descobrir quem é a hipotenusa. Eu preciso saber quanto vale os catetos. Numericamente falando aqui, como eu marquei o ponto A aqui e o ponto B, você já está percebendo? Aqui a minha lousa é quadriculada. Então, se aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 4, o meu cateto aqui de baixo, ó, tá vendo? Tem um quadradinho, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho a distância 5 aqui. Ou, se eu quiser fazer as contas, se eu não soubesse aqui, não tivesse quadradinho, era simples. Eu pego o 6, que é o total, e tiro esse pedaço aqui, que é 1. Aí vai dar exatamente o comprimento desse cateto de baixo. Então, ó, se você pegar aqui, ó, o teu XA, que eu chamei aqui, ó, XA, e aqui o teu XB, o comprimento desse cateto vai daqui até aqui. Como é que eu faço a conta para descobrir isso? Eu faço o XB menos o XA, o maior menos o menor. Faço a mesma coisa aí em cima. Aqui, ó, eu tenho o XB, ou aliás, o YB, e aqui o YA. Se eu quero esse de comprimento, é simples. Eu pego aqui, ó, faço YB, que é o grandão, que vale 4, e tiro o YA, que é o menorzinho, que vale 2.
Então, YB menos o YA. Por que eu estou criando letra? Porque eu vou precisar para a minha fórmula, que eu vou criar. Ó. Então, vamos chamar a hipotenusa para nós de distância AB. Vou fazer aqui a fórmula, tá? Distância AB. Quem que é ela? A hipotenusa. Na fórmula eu coloco ela ao quadrado. Aí eu pego aqui o cateto. Vamos lá. XB menos XA. Eu não tenho que levar ao quadrado, porque pela fórmula diz que tem que levar ao quadrado. Vou levar ao quadrado. Fiz. Mesma coisa aqui, ó. Mais, vou somar. O outro, que é YB menos YA, o outro cateto. YB menos YA. Também vou elevar ao quadrado. É a fórmula, gente. Teorema de Pitágoras. Não estou criando nada de novo, não. É uma fórmula da parte de trigonometria. Para eu tirar esse quadrado, pessoal, eu tiro a raiz. A raiz é sempre o contrário da potência. Só que quando eu faço isso de um lado, eu tenho que fazer dos dois lados, tá? Só que o único que vai cortar aqui é essa aqui. O 2 aqui não corta, porque está somando, tem mais cálculos aqui no meio. Não dá para você cortar. Então ficou distância AB, e essa é a fórmula, já defino para vocês, é raiz quadrada de XB menos XA. Vocês gostam de confundir o x com y, e eu também estou confundindo aqui. XA menos XB menos XA ao quadrado, mais YB menos YA ao quadrado. E para ficar mais fácil para você decorar esse negócio, eu falo, eu não quero saber, eu não quero criar, eu quero saber a fórmula, vou decorar a fórmula. Para ficar mais fácil para decorar a fórmula, gente, faz assim, ó. Distância AB igual raiz quadrada XA menos XB elevado ao quadrado. Por quê? Por que eu estou, em vez de fazer XB menos XA, estou fazendo XA menos XB elevado ao quadrado mais YA menos YB eleva ao quadrado e faz aqui a bendita da raiz. Porque é mais fácil você colocar a letra A primeiro e depois a letra B. E vejam, quando eu elevo um número ao quadrado, pessoal, mesmo que ele seja negativo, olha lá, menos 2 ao quadrado, sabe o que é? É menos 2 vezes menos 2. Que dá quanto? Dá 4, positivo. Não importa se ele der positivo ou se ele der negativo, ele vai sair positivo. Então, tanto faz eu escrever aqui XB menos XA como XA menos XB, a conta é a mesma. A única coisa que ia mudar é que um ia dar positivo e o outro ia dar negativo, que eu estou fazendo invertendo. Mas quando eu elevar ao quadrado, os resultados desse daqui e desse daqui serão os mesmos. Tanto faz eu escrever 2 ao quadrado como eu escrever menos 2 ao quadrado. 2 vezes 2 também dá 4. Regra de sinal, pessoal. Menos vezes menos dá mais. E mais vezes mais também dá mais, tá? Bom, isso aqui não precisa. Pode pagar. Então, o que me importa é que você saiba isso aqui, gente. Tudo isso que eu fiz, eu só quero isso. Ó. Eu quero que você lembre desta fórmula aqui, que é o mais importante, tá? O mais importante é saber que se eu quiser o comprimento de a distância entre dois pontos no plano cartesiano, eu vou aplicar essa fórmula. XA menos XB ao quadrado mais YA menos YB ao quadrado. Vamos aplicar essa formulazinha nesse exercício. Aí depois eu vou passar uma atividade para vocês pedindo justamente isso, tá? Só para vocês fazerem isso. Então aqui, como vocês viram, o meu ponto A e o meu ponto B já estão definidos aqui os valores. Ponto A é 1, 2, x1, y2. Ponto B, x6 e y4. Eu quero saber o comprimento que vai do ponto A até o ponto B. Eu aplico a fórmula. Então vamos lá. Ponto A, 1, 2. Ponto B, 6, 4. Olha como fica fácil. Se eu usar aqui a regra, ó, XA menos XB, vou fazer assim, ó. Esse é o XA, esse é o YA, esse é o XB e esse é o YB. Gente, todo par ordenado ele tem um X e um Y, X e um Y. Então, se aqui é da letra A,
xa menos y, xa, y, esse aqui é o xb, yb. Usa a fórmula. Vamos lá, vamos fazer a fórmula. Olha que bacana. Vamos fazer a fórmula. Fórmula é distância AB igual. Por essa fórmula final que eu coloquei aqui, que vai ficar mais fácil, você vai fazer assim, ó, raiz quadrada, xa 1, menos xb, 6, eleva ao quadrado. Aqui, tá aqui, ó, xa, xb. Mais, vamos lá, vamos continuar, mais, ya, 2, é o outro segundo número, 2. Vou colocar entre parênteses, tá? Porque são dois números. 2 menos quem? O outro, que é 4. Então põe aqui 4. Eleva ao quadrado. Eleva ao quadrado. Muito bem. Vamos fazer as contas aqui no parênteses? Lembra que eu fiz com alguns lá na sala? Cálculo numérico, e aí vocês tinham lá parênteses, vocês tinham que fazer primeiro o parênteses. Então, distância AB igual 1 menos 6 dá menos 5, gente, ó. Eu tenho 1 e vou tirar 6, eu não tenho dinheiro suficiente para tirar, eu vou ficar devendo. Então, vou ficar devendo 5 e vou elevar ao quadrado. No outro, eu vou ficar devendo 2 e vou elevar ao quadrado. Não tem problema que está negativo. Quando eu elevei ao quadrado, ó, menos 5 vezes menos 5, acontece, ó, menos 5 vezes menos 5. Mais menos 2 vezes menos 2. Põe a raiz aí. Pronto, está tudo torto que eu estou tremendo aqui. Primeiro faça a multiplicação, para depois somar, tá bom? Menos 5 vezes menos 5 dá 25 positivo, regra de sinal, pessoal, positivo. Aqui, mais, quanto que deu menos 2 vezes menos 2? Deu 4. Pronto. Raiz quadrada de quanto? Raiz quadrada de 29. Por acaso, não tem uma raiz exata para 29, tá? Mas é só lembrar, né, que o que é a raiz quadrada? Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 29? Não tem, não. Exato não tem. Se fosse 25 era mais fácil. 25 seria 5. Que 5 vezes 5 daria 25. Mas não é. Aqui, então, meu resultado final ficou raiz quadrada de 29. E dá até para você ter uma ideia de que você está correto ou não. Porque, veja só, 29, pessoal, tem raiz quadrada 5, alguma coisa. A próxima seria 36, porque daria a raiz quadrada de 36, que seria 6. Então, que é exata, né, no caso. Então, esse número aqui é próximo do 5. Então, você pode perceber, poxa, se aqui embaixo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tem 5, e aqui tem 2, é claro que essa distância do ponto A até o ponto B tem que ser um pouquinho maior do que 5, né? Porque 5 está aqui na horizontal. Se ele está inclinado, ele é um pouquinho maior do que 5, até para você ter uma noção, né, de percepção, de valor. Então, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5 é esse pedaço. Se ele está inclinado, ó, a linha vermelha está inclinada, então ela tem praticamente um pouquinho mais do que esse 5. Não vai ser exatamente 5, porque, poxa, olha aqui, gente. É só para você pegar a régua. A régua aqui, ó, 5. Esse aqui, legal. Esse aqui é maior, ó. Olha como é maior. Tem um pedacinho só maior, mas é. Então, enfim, pessoal, tá aqui, ó. Eu vou passar uma atividade para vocês, onde eu vou trazer para você o valor do A, o valor do B. Você não vai precisar fazer tudo isso, você vai fazer só a regrinha aqui, tá? Você vai aplicar aqui a fórmula. Distância B igual a raiz quadrada de xa menos xb ao quadrado, mais ya menos yb ao quadrado. Aplicou a formulazinha, acha o resultado. Só isso que eu quero que vocês façam na atividade. Façam no caderno, tire uma fotografiazinha lá dele, para você postar lá no Classroom. Ok? Bom, enfim, obrigado por assistirem a aula. Eu conto com vocês para vocês fazerem essa atividade, tá bom? Por favor. Obrigado. Uma boa semana para todos.